Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui compartilhando a nossa experiência com vocês, a convite da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará, nesse evento tão importante, que é o segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. O meu nome é Ieda Pimenta Bernardes, eu sou diretora técnica do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. Sou formada em História, com especialização em Organização de Arquivos pela Universidade de São Paulo. Eu fui presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, CIAI, por 5 anos. Integrei também o Conselho da Transparência da Administração Pública do Estado de São Paulo por igual período. E fui membro também do Conselho Nacional de Arquivos por várias gestões. O tema dos municípios é muito caro para nós, aqui do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Nós entendemos que, mais do que uma obrigação legal, nós temos também um dever ético de colaborar com as esferas da nossa administração que possuem menos recursos, não apenas financeiros, mas também de conhecimento e de formação técnica. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação em PowerPoint apenas para orientar a nossa conversa. Vocês sabem que nós vivemos numa república federativa, né? Então, nós temos 3 esferas de poder: poder executivo, o poder federal, o âmbito federal, estadual e municipal, e os 3 poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. O dever de elaborar políticas arquivísticas, de promover a gestão documental, ele alcança também a esfera municipal. E esse dever deve ser cumprido, então, pelos governantes, que atuam tanto nas câmaras municipais, que é o poder legislativo municipal, quanto os governantes que atuam no poder executivo, na prefeitura, né, dos municípios. Veja que esse dever legal ele já está bastante caracterizado na própria Constituição Federal e também na Lei Nacional de Arquivos, a Lei 8.159 de 1991. Veja que a Constituição Federal define claramente que gestão documental é uma condição para o acesso e que é dever da administração pública promover a gestão da documentação governamental, porque somente ela vai propiciar o acesso à informação. Então, no artigo 216, parágrafo 2º, isso já está bastante evidente. Outra questão importante é que a gestão documental compete aos arquivos públicos, em todas as esferas, né? A Lei de Arquivos, no seu artigo 17, determina que a administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. E no seu parágrafo 4º diz que arquivos municipais são o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo. Também precisamos considerar que os arquivos públicos municipais devem elaborar políticas de gestão e acesso. Eles têm um dever normativo. Isso está bastante evidente para nós na Lei 8.159, no seu artigo 21, que determina que legislação estadual, do Distrito Federal e municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos, observado o disposto na Constituição e nesta lei. Precisamos também considerar os dispositivos, tanto da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados. Ambas são leis nacionais, alcançam igualmente todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, e devem ser regulamentadas nesses respectivos níveis, né, da administração pública.
eu gostaria de lembrar para vocês que apoiar os municípios, dar assistência técnica aos municípios, não é apenas um ato voluntário de um arquivo público estadual. É também um dever legal, porque se vocês observarem o que está previsto no artigo 30 da Constituição Federal, no seu inciso 9, isso fica claro para nós. Olha, compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Portanto, nós temos um dever legal, mais do que legal, não é constitucional, de exercer uma ação fiscalizadora em relação à implementação dessas políticas arquivísticas no âmbito dos municípios. E foi pensando nesse dever legal, mais ainda constitucional, e também as necessidades de ordem prática do dia a dia e as deficiências que assolam a maioria das administrações municipais, que nós iniciamos um trabalho no ano de 2000 de uma parceria com o Ministério Público Estadual para estimular, para incentivar, para promover a criação dos arquivos públicos municipais no estado de São Paulo e para incentivar também a implementação dessas políticas de gestão documental. Então, no ano de 2000, nós assinamos um termo de cooperação com o Ministério Público, e a partir daí o Ministério Público tornou-se nosso parceiro para ter um olhar vigilante em relação aos municípios que não estavam cumprindo efetivamente a Constituição e a própria lei de arquivos, né? E ter uma ação mais eficaz no sentido de constranger esses municípios a cumprir essa determinação legal. No ano de 2001, também encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Estadual, denunciando as administrações municipais, na sua grande maioria, que não estavam cumprindo o seu dever legal de criar arquivos públicos e de implementar políticas municipais de gestão documental. Em 2002, criamos um canal aberto aos municípios paulistas para construir uma interlocução mais qualificada com os servidores municipais, no sentido de tirar dúvidas, prestar orientação técnica e apoiá-los no desenvolvimento de minutas de leis ou de decretos que instituíssem os arquivos públicos, estruturassem esses arquivos a fim de assegurar a implementação dessas políticas arquivísticas. No ano de 2003, iniciamos a implementação do Programa de Institucionalização de Arquivos Públicos Municipais. Nesta época, apenas 33 municípios no estado de São Paulo tinham arquivos institucionalizados. O que nós entendemos como arquivos institucionalizados? Bem, são aqueles arquivos criados por algum instrumento legal e com atribuições bem definidas, porque, naturalmente, sabemos que todas as administrações municipais, no exercício de suas funções e atividades, geram documentos, e que esses documentos estão em algum lugar, em algum depósito no âmbito da administração municipal. Mas isso não significa ter arquivo institucionalizado, né? Ele se torna um arquivo público quando ele deixa de ser apenas um depósito, mas ele se torna um órgão de custódia responsável pela preservação dos documentos e um órgão também normativo, não é? Um órgão que define regras, normas, diretrizes, procedimentos para a implementação de uma política pública na área arquivística. Em 2007, nós criamos no nosso organograma, na nossa estrutura do Arquivo Público do Estado, um núcleo de assistência técnica aos municípios. Então, aquilo que era um ato voluntário até então, nós incorporamos nas nossas atribuições legais. Em 2009, conseguimos elevar esse núcleo
a uma condição de centro, né, de assistência aos municípios, e assim ele é muito conhecido até hoje como CAM, Centro de Assistência aos Municípios. Em 2018, então, também formalizamos um termo de cooperação com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de estimular a institucionalização dos arquivos e também a implementação de políticas de gestão documental. Veja que fornecer assistência técnica aos municípios paulistas não é uma tarefa tão fácil, porque em São Paulo nós temos 645 municípios. Entretanto, nós temos 2 poderes em cada município: a Câmara Municipal, que é o poder legislativo, e a Prefeitura, que é o poder executivo, e que são poderes independentes e que têm autonomia para definir a sua própria política arquivística. Nesse sentido, nós temos que considerar que temos 2, na verdade, agentes, né, que demandam a nossa atenção: as prefeituras e as câmaras municipais. Esse trabalho de assistência, portanto, está voltado para isso, para a criação legal dos arquivos públicos municipais nos 2 poderes, nas prefeituras e nas câmaras municipais. E não só criar o arquivo público, né, com esse perfil institucional mais moderno, de ser um órgão de custódia, que preserva, guarda de forma responsável os documentos da administração municipal, mas também um órgão que é capaz de coordenar um sistema municipal de arquivos e de orientar tecnicamente todas as secretarias municipais, as empresas, as fundações, as autarquias na promoção da gestão documental. Então, criar os arquivos e também formular políticas municipais de arquivo, de gestão e acesso à informação. Lembrando que regulamentar a LAI é um dever também das administrações municipais, e os arquivos municipais devem e podem e têm algo a contribuir, né, neste processo. Outra ação importante é a estruturação de sistemas municipais de arquivos. Vocês sabem que os sistemas, eles são muito importantes, esses sistemas administrativos, né? Eles são muito importantes porque eles garantem capilaridade sistêmica num contexto administrativo mais complexo. Você tem inúmeras secretarias, dezenas de secretarias municipais, empresas, fundações, autarquias, e todas produzindo documentos, né? E desenvolvendo atividades de arquivo e protocolo. E muitas vezes eles são ilhas, né? Porque estão isolados uns dos outros, sem nenhum procedimento definido oficialmente, sem normas uniformes, né? Que assegurem ações coordenadas entre todos esses órgãos. Então, é importante a estruturação do sistema para que o arquivo municipal assuma as atribuições de órgão central e possa, então, prestar orientação técnica, capacitação, né? E também exercer uma função normativa para orientar os órgãos setoriais. E essa assistência também se reflete na elaboração de diagnósticos, projetos e ações para a implementação dessas políticas. E também na regulamentação, tanto da Lei de Acesso à Informação, quanto da Lei Geral de Proteção de Dados em âmbito municipal. Atualmente, nós estamos muito preocupados, estamos sendo muito acionados pelos municípios para prestar orientação técnica nesse momento de transição para a produção de documentos digitais. Então, no momento em que se fala em transformação digital, em governo digital, é importante que os arquivos públicos participem desse processo e contribuam para garantir a autenticidade dos documentos públicos, né? A disponibilidade desses documentos a qualquer tempo e a sua preservação no longo prazo. O que nós fazemos, então, para exercer essas atividades todas que eu elenquei aqui para vocês, né? Em primeiro lugar, nós temos um canal de atendimento permanente por telefone, por e-mail,
por WhatsApp, né? Então nós organizamos uma agenda para atender os municípios, temos uma equipe técnica disponível para isso, né? Para acolher as solicitações de orientação dos municípios. Realizamos também visitas técnicas, com deslocamento físico mesmo para os municípios do interior do estado, né? E fazíamos sempre reuniões presenciais, mas agora cada vez mais essas reuniões estão sendo realizadas de forma remota, né? Com o advento da pandemia, nós também nos habituamos a fazer essas reuniões mais remotas com os municípios, e o que também implica numa economia de recursos com diárias, né, em relação aos deslocamentos dos servidores. Emitimos pareceres técnicos quando os municípios nos solicitam a nos manifestarmos sobre alguma coisa, né? E trabalhamos muito com capacitação, promoção de eventos, cursos, oficinas, né? E publicações técnicas. A nossa missão é disseminar o conhecimento e nós lançamos mão de todos esses recursos para atingir essa finalidade. Um dos eventos mais consagrados que nós temos aqui no Arquivo Público do Estado são os encontros paulistas com os municípios. Nós já estamos na 26ª, este ano de 2023, faremos o 27º e o 28º encontros paulistas, né, com os municípios, e eles acontecem periodicamente desde o ano de 2003, e eles são planejados para sensibilizar as autoridades da superior administração e também os servidores municipais, para que eles compreendam a importância e os benefícios da gestão documental e da promoção do acesso à informação. Nesses encontros, nós também divulgamos amplamente a legislação arquivística, né, e compartilhamos conhecimento técnico com os servidores municipais, com a finalidade de ajudá-los a criar formalmente, legalmente, os arquivos públicos, elaborar os instrumentos de gestão documental e promover a transparência pública, seja instalando o SIC, né, em cada órgão da administração municipal, como também criando um portal da transparência, que é o que a Lei de Acesso à Informação exige também dos entes municipais. Nós também defendemos a ideia de que não é necessário ficar inventando a roda, né? E que é possível trabalhar com modelos, né? Com documentos de referência que possam encurtar caminho, que seja um ponto de partida, não necessariamente de chegada, mas um ponto de partida dos colegas que atuam na esfera municipal. Por isso, nós desenvolvemos estudos e publicamos o modelo de plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos do Poder Legislativo Municipal. É um subsídio técnico para as câmaras municipais, né? Desenvolvemos um estudo em parceria com a Câmara de Barueri, aqui em São Paulo, de todas as atividades meio e as atividades finalísticas das câmaras municipais, que resultou nesse belo documento, né, que orienta as câmaras municipais a implementar a política de gestão documental. Nós também elaboramos um plano de classificação e tabela de temporalidade de documentos para o Poder Executivo Municipal, para as prefeituras, incluindo os documentos relativos às atividades meio e às atividades fim. Então, é um documento bem complexo, nós fizemos isso em conformidade com a metodologia que nós também aplicamos no Estado, uma metodologia funcional que contempla as funções, atividades, identifica as séries documentais produzidas no exercício dessas funções e atividades, define prazos de guarda e destinação para todos eles. É um subsídio técnico também, eu acho que valioso para as prefeituras e vai se transformar também em livro, mas já está disponível no site do Arquivo Público do Estado. E vocês podem encontrar esse documento no site disponível aqui, nesse endereço abaixo aqui da tela.
Bem, muita gente nos pergunta, bom, mas como funciona essa parceria do Arquivo Público do Estado com o Ministério Público? O que compete ao arquivo, afinal de contas, nessa parceria, né? Olha, nós precisamos do Ministério Público para ficar mais vigilante em relação à aplicação da legislação, né? E também para estimular a criação dos arquivos públicos municipais, né? E para que a esfera municipal cumpra o seu dever de promover a gestão documental, institua a sua comissão de avaliação de documentos, elabore os seus instrumentos de gestão, plano de classificação, tabelas de temporalidade, né? E atuem também nessa transição para o mundo digital, a fim de resguardar a autenticidade dos documentos digitais, né? E nós, por outro lado, nós do Arquivo Público, estamos dispostos, então, por meio deste termo de cooperação, a atuar como órgão técnico consultivo do Ministério Público em situações de ameaças ao patrimônio documental. Então, nós atendemos às requisições de perícias técnicas do Ministério Público quando eles estão instruindo os inquéritos civis, as ações civis públicas, os termos de ajustamento de conduta, que são derivados de denúncias ou de observação de atos lesivos, né, à legislação ou ao patrimônio documental. E também nós recomendamos providências para apuração e para reparação desses atos quando nós tomamos conhecimento deles, né, para que o Ministério Público atue e acione as autoridades a tomarem providências nesse sentido. Com o Tribunal de Contas, o Arquivo Público vem trabalhando em várias frentes. Um resultado já bastante exitoso foi a publicação do Guia Técnico de Transparência Municipal. Esse livro foi uma produção conjunta dos técnicos do arquivo com os técnicos do Tribunal de Contas. É um passo a passo, bastante didático, que contempla desde a criação dos arquivos públicos municipais, todas as atividades necessárias para a implementação da política de gestão documental, para a regulamentação da lei, para a instalação do SIC, do Portal da Transparência. Então, nós concluímos neste guia técnico que a transparência é uma finalidade e ela decorre, né, de muitas ações que se iniciam com a criação de um arquivo público no âmbito municipal. Essa é a pedra fundamental sobre a qual nós vamos edificar a transparência no município. A ideia com esse guia era justamente apoiar os municípios a compreender e aplicar as normas arquivísticas sobre acesso à informação e transparência pública. Uma ação que ainda está em curso e nós esperamos que se efetive agora em 2023 é a inclusão do tema gestão documental no Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. Todo o Tribunal de Contas trabalha com esse tipo de aferição, né, da efetividade, né, da gestão municipal e avalia vários indicadores de várias áreas. Atualmente, as áreas que são avaliadas para compor esse índice de efetividade são as áreas da educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção dos cidadãos e governança da tecnologia da informação. E nós estamos recomendando, já temos uma proposta formulada que encaminhamos para apreciação do tribunal, para que também seja considerado como um dos indicadores a gestão documental. Como que o município está tratando? Tem arquivos, né? Os arquivos estão organizados, tem política de gestão documental, tem planos de classificação e tabelas de temporalidade, né? Tem instrumentos de busca dos documentos, então tem uma política de descrição, né?
efetivamente elimina documentos de acordo com os prazos estabelecidos na tabela. Então, todos esses quesitos precisam ser avaliados para se compor esse indicador, né? E é isso que nós estamos trabalhando junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma ferramenta gerencial que nós criamos, que é de grande utilidade, não apenas para nós, mas também para os estudiosos, é o Mapa Paulista de Gestão Documental e Acesso à Informação. Vocês podem operar este mapa, né, por meio deste endereço que está aqui abaixo na tela. Né? Então, vocês entrando no mapa, ele traz várias informações. Você pode escolher por região. Aqui em São Paulo nós temos 15 regiões administrativas. Você pode selecionar apenas uma delas ou todas. Você pode escolher o município por nome, se você quiser saber de um município especificamente. Você pode escolher o poder, se você quer saber sobre a prefeitura ou sobre a Câmara Municipal, poder executivo ou legislativo, e para todos eles você faz essa mesma pergunta, né? Possui arquivo público? Regulamentou a Lei de Acesso à Informação, a LAI, participou dos encontros paulistas sobre gestão documental, já foi atendido pelo Centro de Assistência aos Municípios? Então, e aqui nós temos as apurações, né? Para que a gente tenha informações sempre atualizadas, em tempo real. Por exemplo, essa apuração aqui diz que nós temos 148 municípios no estado de São Paulo que possuem arquivo público institucionalizado, criado por lei. Veja que avançamos bastante desde o início do programa, porque quando começamos este programa tínhamos apenas 33. Hoje já são 148 prefeituras que contam com arquivos, e é um mapa de georreferenciamento. Vocês veem que aqui no mapa estão coloridos por região administrativa todos os municípios, os 148, que contam com arquivos públicos institucionalizados. Mas para facilitar, não vou ficar navegando no mapa aqui com vocês podem fazer isso posteriormente, eu consolidei aqui os resultados atualizados, né? Então, isso nós tiramos no dia 26 de fevereiro. Nós temos 148 prefeituras que possuem arquivos públicos municipais e 40 câmaras municipais, né? Um número bem aquém. Nós temos 304 prefeituras que já regulamentaram a LAI e 101 câmaras municipais que já o fizeram. Em relação às prefeituras que participaram, né, em relação aos órgãos que já participaram dos encontros, 473 prefeituras já participaram e 197 câmaras municipais também já participaram dos nossos eventos. E se já foram atendidos pelo Centro de Assistência aos Municípios aqui do Arquivo Público do Estado, dos 645 municípios, 577 prefeituras já receberam a nossa orientação, né? E 299 câmaras municipais também já mantiveram interlocução conosco e receberam o nosso atendimento. Veja que muito já foi feito, né? E eu acho que estamos num bom caminho, mas ainda falta muito, é preciso ganhar escala, né? Porque nós temos 645 municípios. Se considerarmos, se multiplicarmos por 2, porque temos que trabalhar com as câmaras e com as prefeituras, esse número fica duplicado, né? E nós temos que avançar, embora os resultados até agora tenham sido bastante promissores. Nós precisamos promover a institucionalização dos arquivos públicos no âmbito das administrações municipais e promover também a capacitação desses servidores, né? Que muitos deles não têm qualificação, não têm conhecimento técnico para desenvolver essas atividades. E uma coisa que tem nos desafiado muitíssimo nos últimos tempos é orientar a participação dos arquivos públicos municipais no processo de transformação digital, para desenvolvimento, né, de sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, que a gente chama de SIGAD, e os repositórios digitais confiáveis, que nós chamamos de RDC-ARC,
que garantam a preservação desses documentos no longo prazo, né? Não só para as gerações atuais, mas também para gerações futuras. E outro grande desafio é promover a transparência em âmbito municipal e inserir os arquivos públicos no processo de implementação da lei e da LGPD. Bom, são grandes desafios, né? Estamos todos convocados, né, a colaborar nesse processo. Os arquivos municipais têm uma contribuição muito importante, né, para a consolidação de uma política nacional de arquivos, e eu espero, então, que o Arquivo Público do Ceará, assim como todos os demais arquivos públicos estaduais, também adotem estratégias para compartilhar com as administrações municipais do seu conhecimento, das suas experiências, para que eles se fortaleçam e consigam, né, implementar as políticas arquivísticas que são tão importantes para a consolidação da democracia, que são importantes para a promoção do acesso à informação e da transparência da gestão pública. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima.